Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silva talem profet, fronde flore germine, dulce lignum dulces clavos, dulce pondus sustinet. A vocação maravilhosa e contrariada triunfa. Chieri, cidade de estudantes e de conventos. Chieri, onde João Bosco ia passar 10 anos de sua vida, é uma pequena joia entre as cidades da Itália. Antiga, muito antiga, pois suas origens chegam a perder-se na noite dos tempos, em muitos pontos conservou o aspecto do século XIII. Antigamente, no tempo das comunas italianas, Chieri era poderosa e temida. Era uma minúscula república que tinha direito de cunhar moedas, estendia seu domínio sobre 30 territórios ou castelos da planície. Mais tarde, cobiçada e perseguida pelo marquesado do Monserrato, que lhe ficava à esquerda, entregou-se nos braços protetores do vizinho da direita, o Duque de Saboia. Chieri fica numa posição invejável. Estendida ao sopé dos últimos contrafortes dos Pré-Alpes, protegida de 3 lados por uma fila de colinas, olha sorrindo para a imensa planície que de Turim até Asti estende diante dela os seus trigais, suas pastagens, suas vinhas. Muitos séculos atrás, chamavam-na Chieri das 100 Torres, pois todas as famílias do lugar, os Balbos, os Broglias, os Bensos e os Tanas, tinham construído torres como sinais de seu poder. Porém, nos tempos de Dom Bosco, como hoje, Chieri não era senão a boa cidade dos conventos, dos colégios e da indústria de tecidos, fundo de tintas esbatidas sobre o qual ressaltava o esplendor da capital vizinha. Não sei que ordem religiosa aí não tivesse a sua igreja ou seu convento. Dominicanos, oratorianos, jesuítas, franciscanos, clarissas e tantos outros. A catedral gótica dos inícios do século XV, com suas 5 naves e seus 22 altares, era a glória de todo o Piemonte, que não lhe sabia opor nada de mais amplo nem de mais majestoso. Nessa cidade de memórias, de piedade e de estudos, deveria encontrar o bom camponesinho que chegava de sua aldeola o estímulo e animação para o seu espírito maleável e ardente. Vida que levavam os estudantes. A vida dos estudantes pobres era dura naqueles tempos. Hoje, um indivíduo que tenha uma vocação decidida e tenaz pode encontrar um benfeitor ou uma instituição que lhe pague uma bolsa de estudos ou meia bolsa ao menos. E assim o candidato consegue percorrer sem despesas demasiadas o ciclo dos estudos. Naqueles tempos, tal coisa era raríssima. É verdade que os cursos eram gratuitos, mas havia todas as outras despesas, e não eram poucas. Em geral, esses pobres estudantes iam às dezenas procurar conhecidos, os quais lhe ofereciam casa, cama e sopa. Pagavam em dinheiro ou em gêneros, como sacos de cereais, batatas, castanhas e até cartolas de vinho. Às vezes, pagavam também com serviços, pondo-se nas horas livres das aulas à disposição do patrão para toda sorte de trabalhos. Os pais forneciam o alimento. Assim, por exemplo, todos os sábados via-se mamãe Margarida chegar a Chieri com o seu enorme pão caseiro que dava para toda a semana e a provisão de fubá, batatas e castanhas. Nem é necessário lembrar que, mesmo nas tardes piores do inverno, que é bem cruel ao pé daquelas montanhas,
não se conhecia o conforto de um fogo para a gente se aquecer. Esfregavam-se as mãos, batia-se forte os pés no pavimento e caía-se de novo sobre os livros a estudar. E esses livros, como o papel e a tinta, e as penas e tudo mais, era preciso comprar com o suor do próprio rosto, com a indústria pessoal, com a prestação de serviços aqui e acolá, em tutoriais, em escriturações ou mesmo em humildes trabalhos manuais. De longe, banhados nesta atmosfera de embriagadora suavidade dos colégios que hoje temos, essa vida nos parecia muito rígida e muito dura. Mas não lamentemos demais os pobres estudantes de então. Na escola da pobreza, eles se tornavam homens que mais tarde eram capazes de encarar a vida de frente. A dor não os dobrava, porque a tinha experimentado desde muito cedo. Aprende a fazer doces e trabalha de moço de café. A parte que a pobreza reservou a João não foi pequena. Para pagar a pensão, aceitou não só o ofício de criado às ordens da patroa, mas ainda o de tutor de seu filho, e assim viveu 2 anos, até que terminaram os estudos de seu aluno e teve de procurar outra casa que lhe acolhesse pelo mesmo preço. Hospedou o dono de uma confeitaria que ficava na praça principal de Chieri. João passou seus 2 últimos anos de ginásio nesse café. De manhã, varria antes de ir para a aula. E à noite, a pedido dos jogadores de bilhar, ficava marcando os pontos. Com sua rara habilidade, não tardou a aprender magistralmente a confecção dos doces que eram especialidade da firma. O patrão chegou a oferecer-lhe mais de uma vez para lhe abrir o caminho da fortuna na carreira comercial. João ouvia a proposta, sorria e continuava nas horas de repouso a estudar assiduamente o latim. Mostra-se ainda hoje debaixo da escada da confeitaria o cantinho escuro em que dormia e onde, depois de fechar as portas, ficava lendo à luz incerta de uma vela de sebo. Com essas leituras complementares, armazenou os conhecimentos que alimentaram mais tarde sua atividade de escritor, de pregador e de educador. Vida de privações. Jamais lhe faltou coragem, e bem que houve momentos para desanimar, momentos de miséria e, é preciso dizê-lo, momentos de fome. Estava com 18 anos. Trabalhava desde a manhã até alta noite. Seus músculos, seu pensamento não repousavam 1 minuto. Que imenso consumo de energias! Para poder suportar esse esforço, teria sido necessário um regime alimentar substancioso. Mas, infelizmente, fora a tradicional sopa que o dono da casa lhe oferecia, só tinha para enganar o apetite a magra ração semanal de fubá, batatas e castanhas, que a mãe lhe levava. Em certa ocasião, a fraqueza do estômago era tal que ele nem podia parar em pé, e os companheiros o percebiam. Um deles, cujo nome a história conservou, chamava-se Blanchard. Muitas vezes ficava penalizado ao vê-lo assim e passava a sobremesa do próprio bolso para o bolso do colega necessitado. Jamais o beneficiado esqueceu o gesto de caridade providencial. 50 anos mais tarde, já célebre em toda a Europa, fundador de congregações, circundado de veneração e de honras, vê-lo-emos convidar para a sua mesa e apresentar aos seus íntimos o seu primeiro benfeitor, Blanchard. Memória sempre prodigiosa. Apesar de tais obstáculos, e quem sabe justamente por causa deles, nosso rapaz saía-se maravilhosamente nos estudos. Parecia até que sua inteligência lucrara em ficar em repouso aqueles 8 anos. Portanto, atirava-se ao estudo do grego e do latim com uma força tão rejuvenescida quanto intensa e com uma ânsia inigualável de saber. Por isso, não nos causará admiração ver que as 2 primeiras séries ele as vence numa só etapa.
E em julho de 1833 termina o terceiro ano ginasial. Um triunfo. Uma série por semestre. Auxílio valiosíssimo tinha sido sua memória prodigiosa. Para prová-lo, basta este fato. Quando estava na segunda série ginasial, certa vez explicava-se na aula a vida de Agesilau de Cornélio Nepos. Por distração, naquela manhã, tinha esquecido o texto em casa. Como fazer? O espírito fértil em expedientes sugeriu-lhe logo a solução do problema. Tomou a gramática latina e ia fingindo seguir por ela, como se fosse o texto a explicação do professor. Os companheiros vizinhos logo perceberam o artifício e começaram a cutucar-se chamando a atenção dos demais para o colega, que com os olhos fixos na gramática parecia acompanhar seriamente a vida de Agesilau. A distração dos alunos chamou logo a atenção do professor, que, vendo os olhares todos voltados para João, chamou de improviso. Bosco, faça de novo a construção da frase e repita as explicações que eu dei agora. Bosco levantou-se com a gramática latina na mão. Leu pausadamente o texto de Cornélio sem trocar uma palavra de lugar. Repetiu, pondo tudo na ordem direta e renovou os comentários históricos, geográficos e gramaticais que o professor tinha feito. O espanto dos amigos diante desse esforço intelectual foi tão grande que não puderam conter-se e romperam em aplausos. O professor, que nunca tinha visto semelhante bagunça na aula, ficou furioso. — Que isso? O que significam estes cochichos e estes aplausos? Então o aluno mais corajoso disse: — Senhor professor, repare qual é o livro em que Bosco leu o trecho de Cornélio, fez a tradução e traduziu com os comentários. É a gramática latina. O professor, então, num tom de voz que cortou imediatamente aquela manifestação, disse: — Continue, Bosco. E enquanto João Bosco, com a sua gramática na frente, ia continuando a explicação, o professor desceu da cátedra e se aproximou dele. Não há dúvida. João trabalhava exclusivamente com a memória. Então, no rosto do mestre, a ira sucedeu à admiração e teve que exclamar: — Você tem uma memória feliz. Dê graças a ela se agora lhe perdoo ter esquecido o livro e ter sido causa de distração para toda a classe. Faça um bom uso desse dom que tem. Iremos ver que João seguiu fielmente o conselho. O amigo dos meninos. Inteligência da melhor qualidade, João Bosco era também um coração de apóstolo. Em Chieri, como em Castelnuovo, ou em Moncuco, em Bec, sua preocupação era a juventude. Essa que vai correndo pelas ruas, essa da qual ninguém se ocupa, que está exposta a todos os perigos e que tem máxima facilidade de neles cair. Os companheiros maus propriamente ditos, esses ele os evitava, seguindo o conselho que recebera da mãe na manhã de sua primeira comunhão: fugir das más companhias como da peste. E em Chieri havia também de tais malvados, capazes de perverter as melhores almas. No seu diário, Dom Bosco escreveu: encontrei alguns que me queriam arrastar ao teatro, às apostas no jogo, a ir nadar. Mais de um me convidou a roubar nos terrenos alheios, e um chegou ao ponto de me aconselhar a furtar dinheiro de minha patroa para comprar gulodices. Com esses tipos não se podia conseguir nada. Ele o sabia. Mas com os outros, a massa, os tímidos, os fracos, os ignorantes, havia imenso campo aberto ao seu zelo de pequeno apóstolo. Um grupo de estudantes católicos modelares. A Sociedade da Alegria. Começou a reuni-los numa sociedade de companheiros alegres. A Sociedade da Alegria. Essa agremiação tinha apenas 2 artigos nos seus estatutos. 1. Cada sócio tem obrigação de fugir de toda conversa e de toda ação indigna de um cristão. 2. Todos os sócios devem distinguir-se pelo cuidado em cumprir todos os deveres de estudo e de religião. Além disso, a ordem para todos era:
fugir da tristeza e da melancolia, e ninguém transgredia este ponto. Às vezes, chefiados por João, saíam a passeios pelas colinas floridas, cujos cimos dominam Turim, e voltavam trazendo, conforme a estação do ano em que se achavam, cada um seu punhado de morangos silvestres, de murtinhos ou de cogumelos. Outras vezes partiam corajosamente em busca da capital. Levavam no bolso um pedaço de pão para a merenda e não lhes causavam medo os 25 quilômetros de ida e volta. Eram jovens e ágeis. Voltando à tarde, contavam o que tinham visto. Um descrevia o cavalo de bronze da Praça de São Carlos, outro o cavalo de mármore da escadaria de honra do Palácio Real. Outras vezes ainda, e isso acontecia especialmente nas tardes de muito calor, contentavam-se em sair da cidade e ir sentar-se numa pontezinha que havia perto para apreciar as habilidades do incansável malabarista de Beck. E como sempre, a boa e franca alegria terminava numa oração. A sociedade tinha suas reuniões, ora em casa de um, ora em casa de outro, onde houvesse lugar para todos. Falava-se de todos os assuntos, mas especialmente de religião. No domingo à tarde não havia coisa no mundo que lhes fizessem deixar o catecismo. João os levava à igreja dos padres jesuítas e ali assistiam ao catecismo amenizado com um mundo de lindas histórias que aqueles bons padres sabiam contar aos estudantes sempre amigos de contos. Desafio proposto e aceito. Essa famosa reunião das tardes de domingo provocou certa vez um fato que alvoroçou toda a cidade. Fazia vários dias que tinha aparecido por lá um malabarista que com suas acrobacias ia atraindo os desocupados, ora a uma praça, ora a outra. Em si era coisa inocente, mas o bendito homem fora escolher para os jogos precisamente a hora em que João ia com toda a turma ao catecismo. E é evidente que a criançada não hesitava na escolha. Entre uma aula de catecismo, embora enfeitada com as mais lindas histórias do mundo, e as acrobacias do malabarista, aquelas cabecinhas levianas preferiam o divertimento. O chefe estava aborrecidíssimo. Que fazer? Pensou bastante e depois tomou uma resolução luminosa. Desafiar o malabarista para uma competição pública, vencê-lo e obrigá-lo a dar o fora. João atirou a luva. O charlatão, certo do triunfo, aceitou com entusiasmo, calculando um público pelo menos 3 vezes maior para assistir ao desafio. E não errou o cálculo. Uma grande multidão se aglomerou naquela quinta-feira em torno dos 2 contentores, pois compreendiam que o resultado da disputa era da máxima importância. Não se tratava tanto da quantia de dinheiro que se jogava, quanto da causa pelo qual se batiam esse homem e esse adolescente. O que perdesse teria de se ofuscar. Como primeiro número do programa, o charlatão propôs uma corrida. O que perdesse pagaria 20 liras. Bosco, infelizmente, não tinha tal quantia, mas no instante os amigos se cotizaram e lhe anteciparam o dinheiro. Os 2 rivais colocaram-se na Alameda Torino e iniciaram a corrida. Tratava-se de ver quem chegaria primeiro ao ponto extremo da cidade. Nos primeiros momentos, o malabarista estava vencendo, mas não tardou que João o alcançasse, impelido como ia pelo ardente desejo de vencer. Depois de 300 metros, o rapaz passou na frente e foi deixando o adversário cada vez mais para trás até o fim da corrida. O homem não se deu por vencido. Tu me venceste na corrida, mas no salto eu ganho. Quanto queres apostar? 40 liras? Pois seja, 40 liras, respondeu João. Agora, depois da primeira vitória, já não lhe faltava o dinheiro. Escolheu-se um lugar em que o riacho era bem largo. Do lado oposto havia um murinho limitando o leito das águas. Isso dificultava imensamente o salto, pois por pouco que o saltador errasse no dar um impulso, corria o risco de tomar um banho completo, uma vez que não havia onde agarrar-se. O malabarista realizou um salto magnífico.
foi cair bem de pé na faixa estreitíssima de terra em que estava assentado o murinho. Todos estavam intrigados a perguntar como é que João iria poder vencer dessa vez. O homem, de braços cruzados no peito, olhava-o zombeteiro, esperando a vez do estudante, pois foi esmagador. João calculou tão admiravelmente o salto que ultrapassou o riacho e, colocando ambas as mãos sobre o parapeito, conseguiu dar um impulso inesperado ao corpo e cair do outro lado do murinho. Não podia ser mais completa a vitória. Mas nem assim o malabarista se deu por vencido e disse: Eu hei de vencer-te, porém. Escolha a prova de habilidade que quiseres e verás. Ora, respondeu João já na ofensiva, escolho o equilíbrio da vara e aposto 80 liras. Está feito. O rapaz tomou então uma vareta, pôs-lhe em cima o chapéu, colocou-a na palma da mão e começou a fazê-la dançar. Na palma da mão, fê-la saltar para a ponta de cada um dos dedos, depois ao cotovelo, depois ao ombro, ao queixo, aos lábios, ao nariz, à testa, e suavemente, sem perder um minuto o equilíbrio, a varinha voltou ao ponto de partida percorrendo o mesmo caminho. Agora é a minha vez, disse o homem, e hás de ver. De fato, a habilidade do malabarista era extraordinária. Vareta e chapéu saltavam magicamente de um ponto ao outro de seu corpo e já estavam no caminho de volta, quando, na passagem do nariz para o queixo, o nariz era muito comprido, o pulo foi muito grande e lá se foi o equilíbrio. O homem teve de servir-se da mão para manter a vara em pé. Pela terceira vez, Davi tinha vencido Golias. Desmoralizado na sua habilidade profissional, aliviado no dinheiro, o acrobata perdeu as estribeiras e quis reparar numa pancada só a brecha aberta no seu prestígio e na sua carteira. Desafiou: 100 liras a quem chegar ao ponto mais alto daquela árvore. Pois seja, 100 liras, respondeu Bosco, a quem os triunfos precedentes tinham dado uma audácia admirável. O homem tirou o casaco e o colete, abraçou o tronco, ganhou num piscar de olhos o galho principal e a subida continuou rápida, ansiosa, audaz. Era de uma agilidade realmente prodigiosa. Em poucos minutos chegou ao cimo da árvore que estremeceu toda ao seu peso. Mais alto que aquilo não se podia chegar sem perigo. O último ramo, flexível, ao qual se agarrava aquele corpo humano, vergava assustadoramente e ameaçava quebrar-se de um momento para o outro, e o malabarista desceu-se debaixo de aplausos estrepitosos. Dessa vez, meu pobre João, disse baixinho o companheiro, estás derrotado. Vamos ver, respondeu o rapaz e se aproximou da árvore. Já tinha feito seu plano. Com rapidez e audácia não menor que o malabarista, em poucos arranjos, João chegou ao cimo da árvore. Chegou até aquele ponto extremo, além do qual seria loucura querer subir. Mas aí é que foi a maravilha geral. Viu-se o ágil adolescente agarrar-se com ambas as mãos ao último ramo da árvore e, ficando de cabeça para baixo, atirar todo o corpo para cima em perfeita vertical. Os pés do rapaz ultrapassavam então o ponto mais alto da árvore. A multidão embaixo, depois de um primeiro momento em que ficava petrificada pela audácia do movimento realizado pelo moço, rompeu em aplausos frenéticos. E foi no meio de um verdadeiro delírio que João pôs de novo o pé em terra. A sorte do malabarista foi que João e seus amigos eram rapazes corretos e não quiseram abusar da vitória. A derrota do pobre homem se resolveu apenas num jantar que teve que pagar a toda a turma no albergue Del Muleto. À razão de 2 liras cada um, não teve que gastar mais de 50 liras, e foi seu único prejuízo. Nem é preciso dizer que nas horas de função aos domingos, nunca mais se ouviu a trombeta do malabarista convidando gente para o espetáculo. Uma flor de amizade cristã. Luiz Comolo. Para ajudá-lo no seu zelo,
fez Deus desabrochar no caminho de João uma preciosa flor de amizade cristã. É o jovem Comolo do qual vamos falar. A única amizade humana de sua vida. Depois da morte de Comolo, veremos João, moço de 24 anos, renunciar heroicamente para sempre às doçuras inefáveis da amizade, depois, porém, de ter respirado o suave perfume dela durante 4 anos. Como tinha nascido essa afeição profunda entre os dois? Da maneira mais simples do mundo. Uma vez em que Eri falava-se numa pensão de estudantes sobre as virtudes de alguns deles. O dono da casa, Sr. Marchísio, disse: em que Eri há um moço que é tido como um santo, é o sobrinho do pároco de Cinzano. Ao ouvir essa solene afirmação, João começou a sorrir. Santo não é coisa de todos os dias. E depois, um santo tão precoce era realmente coisa curiosa. Mas o dono da casa insistiu. É mesmo como estou dizendo aos senhores. E depois o moço tem por quem puxar. O pároco, seu tio, é ao que parece muito venerado nestes arredores. Instigado pela curiosidade, João ardia em desejos de conhecer tal perfeição, quando uma circunstância dramática veio pô-los um diante do outro. Todo mundo sabe que se na hora de iniciar as aulas o professor tarda um pouquinho a chegar, os alunos espontaneamente ficam à vontade. O colégio de Chieri não fazia exceção a essa regra. Lá também, esses poucos minutos sem vigilância eram minutos de verdadeira balbúrdia. Uns davam empurrões nos companheiros, outros pulavam por sobre as carteiras, riam, gritavam, cometiam 1000 diabruras, até que a chegada do professor fazia cessar tudo bruscamente. Certa manhã em que a rapaziada estava fazendo um barulho particularmente insuportável, um aluno dos mais levianos viu um colega quieto no seu lugar a repassar as lições e quis obrigá-lo a tomar parte na algazarra geral. Vamos, deixa os livros e vem brincar conosco. Muito obrigado, respondeu o aluno interpelado. Não estou com vontade. E além disso, não sou capaz de brincar como vocês. Tens que vir assim mesmo, senão te farei vir a poder de socos e pontapés. Faça como quiser, mas eu não vou e não quero ir. Nem chegou a acabar a frase, 2 solenes bofetadas caíram-lhe no rosto. O ofendido empalideceu ao receber o insulto, depois o sangue lhe cobriu ao rosto, mas, dominando a comoção, balbuciou docentemente no meio do silêncio trágico da classe. Estás contente agora? Pois então deixe-me tranquilo. Está perdoado. Era um ato heróico de paciência, e João Bosco, que assistiu à cena, sentiu-se comover até o mais profundo das vísceras. Perguntou: quem é esse companheiro novo que eu não conheço ainda? É Luiz Comolo, sobrinho do pároco de Cinzano. Muito bem. Tinha encontrado, sem procurar, o modelo que tanto ouvira elogiar em casa do senhor Marchísio. Estava satisfeito. Amigos inseparáveis. Desde esse dia, a mais profunda amizade uniu os dois moços. O aluno de humanidades e o aluno de retórica. Tornaram-se inseparáveis. Tudo neles os aproximava um do outro. A piedade, o entusiasmo pelos estudos, o amor a Nossa Senhora, o zelo pelo bem dos companheiros, o espírito de sacrifício. E até a diferença de temperamento, pois Bosco e Comolo eram 2 gênios diferentes. Luiz Comolo era calmo, recolhido, amigo da solidão, de compleição bastante delicada, excessivamente tímido. João Bosco, pelo contrário, era todo vida e movimentado, dotado de uma força física fora do comum. Só desejava ter ocasiões em que empregá-la, ávido de ação, suspirava por qualquer oportunidade em que pudesse ajudar ao próximo. Era, afinal, um temperamento sanguíneo, enquanto Comolo se qualificava entre os fleumáticos. Entretanto, jamais uma amizade foi tão harmoniosa como a essa,
e poucos deram frutos tão bons. E dos dois, qual lucrou mais? João confessa ter sido o mais beneficiado e deve-se aceitar sua declaração. Pois não se pode negar que Comolo exerceu uma profunda influência sobre João Bosco. Esta alma naturalmente impetuosa e violenta, tendo sempre diante de si a doçura constante do amigo, tornou-se a alma mais pacífica, mais calma, mais senhora de si que jamais se possa imaginar. Um dia em que Comolo recebeu outra bofetada sem se lamentar, Bosco atirou-se contra os agressores e lhes administrou uma solene surra. Porém, um amigo, embora agradecendo-lhe, disse: "Tua força me espanta, João. Mas lembra-te que Deus não te deu tal força para esmagar os outros. Ele quer que nos amemos, que perdoemos, que façamos o bem a quem nos faz mal." Bem salesiano este programa. João vai guardar e vai fazer todo o esforço para praticá-lo. Amanhã no seminário ninguém será mais ponderado e sorridente que o clérigo Bosco. E não foi só essa virtude que se desenvolveu em João pela convivência com esse moço admirável. Podemos dizer que a companhia de Comolo foi, depois da educação dada por Margarida e as preciosas lições do padre Calosso, a formadora do coração de João Bosco. Uma mãe, um velho sacerdote, um amigo, felizes do que encontraram na aurora da vida estas três forças afetivas para dobrá-los ao amor do bem. Um olhar para o convento. A essas três forças deveu João, em parte, o precioso auxílio que teve pouco mais tarde para superar vitoriosamente uma crise íntima que abalou violentamente sua vocação. Até aquela data, bem ou mal, a custo de sacrifícios e privações, tinha podido sustentar as despesas de seus estudos de humanidades. Mas, quando chegou às vésperas de entrar no seminário maior, interrogava ansiosamente a si mesmo quem lhe pagaria a pensão. Não havia mais possibilidade de nenhum lucro extraordinário. Nem havia o tempo, nem o regulamento o permitiriam. Os modestos recursos da mãe, mesmo que a ele se ajuntassem esmolas certas, não iriam bastar. E, além disso, ele mesmo é quem nolo confessa. Tinha uma dose tão forte de amor próprio que receava muito expor-se ao perigo quando aceitasse mais tarde as incumbências e os triunfos da vida de pároco. Ser coadjutor, ser pároco no meio de um povo onde se conservava tão viva a fé, era dignidade tão alta que João tremia só em pensar nisso, dado o conhecimento que tinha de si próprio. O remédio só podia ser a vida religiosa. Assim desapareceriam de um só golpe os dois obstáculos. Ficava resolvido o problema econômico e não havia mais receio pelo lado espiritual. Numa casa religiosa, acolhiam-no assim com toda a sua pobreza e lhe asseguravam por toda a vida os auxílios com que domara a natureza rebelde. A ordem que parecia atraí-lo mais era a dos franciscanos. Em Chieri tinham eles um convento que João frequentava assiduamente. Aquela vida simples, frugal, toda de abnegação e oração lhe agradava sobremaneira e os frades também gostavam muito dele. Antes, porém, de dar o passo decisivo, quis consultar o confessor. Esse não quis saber de dar-lhe um conselho preciso. Disse que nesses assuntos preferia não intrometer-se. Não queria arcar com tais responsabilidades. Para ajudar uma alma a se tornar mais cristã estava sempre disposto, mas impulsioná-la em determinada direção, marcar-lhe um caminho, isso não pertencia a ele. Era, sem dúvida, uma curiosa maneira de conceber o ofício de confessor, embora se tratasse de um bom sacerdote. Repelido por esse lado, João foi ter com seu pároco, o padre Dassano. Devemos admitir que as razões do paroquiano não persuadiram o bom sacerdote, pois vemo-lo daí a alguns dias ir falar com mamãe Margarida para convencê-la que devia desviar o filho de tal caminho. A senhora já não é jovem,
Dize-lhe o pároco: daqui a alguns anos já estará cansada, e então quem é que poderá ampará-la senão seu filho como pároco ou vice-pároco? É de toda conveniência induzi-lo a deixar essa ideia. Além disso, é do interesse dele próprio. Dotado de tantas boas qualidades como é, fará certamente uma brilhante carreira e será até motivo de justo orgulho para a senhora. A velha mãe ouviu atenciosamente a palavra do seu pastor. Agradeceu-lhe vivamente o interesse que mostrava, mas guardou discrição sobre o seu modo de encarar o assunto. No dia seguinte foi a Chieri, procurou o filho e lhe disse: Ontem, meu filho, recebi uma visita do senhor pároco. É verdade que estás querendo fazer-te franciscano? Sim, mamãe. Eu acho que a senhora não se vai opor, não é? Deus me guarde disso. Só peço que estudes bem tua vocação. Depois faze como quiseres. O que importa é que salves tua alma. O senhor pároco queria que eu te dissuadisse, visando o meu próprio interesse, uma vez que tenho já os meus anos. Mas eu penso que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não te preocupes com o meu futuro. De ti não espero nada e não desejo nada. E digo-te ainda mais, guarda bem isto na mente. Nasci pobre, vivi na pobreza e quero morrer pobre. E te asseguro que se tu fizesses padre secular e por infelicidade tornasses rico, nunca mais poria eu os pés em tua casa. Recorda-te sempre disto. Renato Bazin diz que há mães que têm alma de sacerdote. Esta é bem uma delas. Depois dos 70 anos, João Bosco se lembrava ainda do solene aviso de sua mãe e revia diante de si uma humilde camponesa de grande coração, sublinhando imperiosamente as palavras com o olhar, com o gesto, com a atitude, com o tom da voz. Poucos dias mais tarde, era perto da Páscoa de 1834, João submeteu em Turim ao exame para entrar no noviciado dos franciscanos. Foi admitido por unanimidade e teria entrado sem demora no Convento da Paz se não tivesse surgido um incidente providencial que transformou todos os seus planos. Um conselho oportuno de São Cafasso. Quando foi a Castelnuovo para despedir-se do pároco, João se encontrou com Evásio Sávio, ferreiro do lugar. Este, sem suspeitar nem de longe o importantíssimo papel que ia ter na questão, perguntou a Bosco o motivo de sua visita. Vim pedir ao senhor pároco um atestado de bom procedimento, pois vou entrar na ordem dos franciscanos. Ora essa, por quê? Não tenho mais recursos para continuar os estudos. Minha mãe é pobre, a decisão que tomei resolve tudo. Já almoçaste? Ainda não. Pois vem à minha casa. Lá comerás alguma coisa e depois do almoço falarei ao senhor pároco. Quem sabe ele não te poderá ajudar. João aceitou o convite do bom homem e durante o almoço ouviu dele o seguinte conselho. Receio muito que estejas agindo com precipitação. Se eu estivesse em teu lugar, consultaria ao padre Cafasso. É verdade que ele não é velho, mas é santo. O padre Cafasso, que iremos conhecer largamente no capítulo seguinte, era conterrâneo de Bosco e 4 anos mais velho que ele. Tinha sido ordenado padre havia bem pouco tempo, mas desde o seminário maior gozava de tal fama de santidade que atraía a si, como estamos vendo, muitas almas inquietas ou perturbadas. Nessa época morava no pensionato eclesiástico de São Francisco de Assis em Turim. Aí completava, sob a orientação de mestres competentes, os estudos sagrados e exercitava nas obras de zelo, catequizando os doentes nos hospitais, os rapazes do Instituto Correcional e os presos. Lá se apresentou João no primeiro dia de que pôde dispor. Minuto solene. Uma existência inteira. E que existência! Dependia daquele instante da decisão desse jovem sacerdote de 23 anos. E a decisão ele a deu sem hesitar, com muita calma, como se o futuro do seu interlocutor se lhe tivesse revelado de improviso.
Continue os seus estudos e entre no seminário maior. Depois, prepare-se para seguir as indicações do céu. Padre Cafasso, quantas vezes no decorrer dessa história tornaremos a encontrar sua figura atraente? Quantas vezes o veremos penetrar na vida do nosso herói trazendo sempre na mão um novo benefício? Jamais, porém, foi tão inspirado como naquela manhã providencial de maio de 1834, em que o seu conselho orientou para sempre o curso da vida desse jovem, cuja glória sem mancha iria chegar ao ponto de obscurecer a de seu próprio conselheiro. João Bosco recebe o hábito talar. 15 meses após essa entrevista decisiva, João recebeu a batina das mãos do seu pároco na igreja de Castelnuovo, onde tinha sido batizado 20 anos atrás. Era o dia 25 de outubro de 1835. 5 dias depois, despedia-se de sua mãe em Bec para entrar no seminário de Chieri. Na véspera da partida, depois que saíram os amigos e conhecidos que tinham vindo despedir-se do jovem seminarista, a mãe chamou à parte o filho de suas ternuras e, fitando seus olhos nos dele, com um acento que João recordava perfeitamente ainda no fim da vida, disse estas comovedoras palavras: Meu Joãozinho, acabas de vestir batina. Podes calcular de que alegria e doçura este fato enche o meu coração? Lembra-te, porém, que não é o hábito que honra o teu estado, mas as virtudes que praticares. Se por desgraça vieres um dia a duvidar de tua vocação por caridade, não desonre a batina. Deixe-a imediatamente, porque prefiro ter como filho um pobre camponês antes que um padre negligente nos seus deveres. Quando nasceste, eu te consagrei a Nossa Senhora. Quando começaste os estudos, eu te recomendei quase exclusivamente a devoção à Santa Virgem, pois agora também recomendo-te que sejas todo dela. Ama os companheiros que a amam, e se chegares a ser um dia sacerdote, recomenda sempre a devoção à Nossa Senhora. Aqui parou, dominada pela comoção. O filho chorava. Mamãe, respondeu ele depois de longo silêncio, permita que, antes de deixá-la para seguir este novo caminho, eu lhe agradeça por tudo o que fez por mim. Os seus conselhos impressos na minha alma serão por toda a vida o meu tesouro. Seguindo as pegadas de Cafasso. Na tarde do dia seguinte, o clérigo João Bosco transpunha o limiar do seminário de Chieri, onde ia passar 6 anos nutrido e sustentado. Pode-se dizer pela caridade de todos. Essa mesma caridade que começava por vesti-lo dos pés à cabeça no dia de sua vestidura clerical. Uma pessoa importante do lugar tinha oferecido a batina. O prefeito tinha dado o chapéu. O pároco dera a capa. Outro paroquiano os sapatos. O primeiro ano de seminário foi pago por um distinto sacerdote de Turim, do qual falaremos em breve, o padre Guala, diretor do pensionato eclesiástico, homem tão rico quanto caridoso. Para os anos seguintes, João Bosco se arranjou desta maneira. Em primeiro lugar, ganhou todos os anos o prêmio de 60 liras destinado ao aluno que obtivesse melhores notas de procedimento e de aplicação. A partir do segundo ano de filosofia, concederam-lhe também o lugar de semi-gratuito, que se dava frequentemente aos seminaristas competentes e necessitados. No segundo ano de teologia foi nomeado sacristão, e por esse trabalho ganhou a gratificação de 60 liras. O resto da pensão era pago pela generosidade do padre Cafasso. É a segunda vez que encontramos no nosso caminho este grande servo de Deus, e não será a última. Estas duas vidas, de beneficiado e de benfeitor, de discípulo e de mestre, de admirador e de modelo, de penitente e de diretor, se entrelaçarão durante quase 1/4 de século, a tal ponto que até os olhos mais práticos às vezes não saberão distingui-las.
pois chegar-se a um dia dizer que um desses homens não foi mais que um prolongamento do outro, como se um novo Eliseu tivesse herdado o manto de um novo Elias. Erro fenomenal de história e de psicologia. Jamais duas naturezas ou dois temperamentos foram tão diversos. Basta ver a fórmula do apostolado de um e de outro. Cafasso dizia: o bem deve ser bem feito. Ao invés disso, Bosco afirmava: o ótimo é inimigo do bom. O primeiro achava que se devia esperar para fazer o bem quando se pudesse fazer integralmente. O outro, ao contrário, dizia que é preciso fazer o bem logo, na maneira permitida pelo tempo e pelas circunstâncias. Eram dois espíritos e duas escolas, mas não queremos antecipar. No seminário de Chieri, João Bosco encontrou as pegadas ainda recentes de seu benfeitor. Respirou ainda o perfume persistente de sua virtude. Ele próprio é quem nos conta. Além de tudo mais, o que prendia a gente dentro daqueles muros era o nome bendito do padre Cafasso. O perfume de suas virtudes ainda se expandia por todo o seminário. A caridade para com os companheiros, a submissão aos superiores, a paciência no suportar os defeitos do próximo, a atenção em não ofender a ninguém, o gosto que experimentava em servir a todos, a indiferença quanto à alimentação, a ressignição diante da inclemência das estações, a prontidão em dar catecismo às crianças, o porte sempre edificante, o zelo pelo estudo e pela piedade brilharam de esplendor tão vivo durante seus anos de seminário que deixaram atrás de si uma fragrância duradoura. Essa santidade precoce se nos apresenta ainda mais meritória quando verificamos que ela não encontrava naquela austera casa os apoios sobrenaturais que deveria ter podido esperar. A fera negra do jansenismo, que vai ser combatida por esses homens de Deus durante toda a vida, tinha passado por lá e suas práticas ainda estavam em vigor. Confissão obrigatória de 15 em 15 dias. Comunhão permitida aos domingos e em dias de festa e nada mais. Os que tinham fome da Eucaristia, os que viam nela o alimento cotidiano, o tônico contra as tentações, tinham que privar-se do café da manhã e descer às escondidas até a igreja vizinha, ligada ao seminário por um corredor, para lá fazer a comunhão e voltar em tempo de encontrar os companheiros depois do café, unindo-se a eles para ir às aulas. O jovem Bosco quase nunca deixou de transgredir o regulamento nesse ponto e ia nutrir-se daquele que ele declarou muitas vezes ter sido o alimento mais eficaz de sua vocação. A maior tristeza de João Bosco. No seminário, teve que deplorar mais uma vez, infelizmente, a atitude voluntariamente austera que os superiores mantinham com relação aos alunos. O jovem seminarista não podia chegar a persuadir-se de que esse modo de agir pudesse ser conforme às necessidades das almas. Sentia muito vivamente que os afastamentos dos superiores submergia na solidão moral toda uma juventude ardente, vibrante, inexperiente e muitas vezes sujeita aos ataques violentos do mundo, do inferno e das paixões. Eu amava muito os meus superiores, deixou nas suas memórias, e eles retribuíam o meu afeto, mas meu coração sofria ao vê-lo tão pouco acessíveis aos seminaristas. Faziam-se apenas 2 visitas ao reitor e aos outros superiores, uma ao voltar das férias e outra em julho, quando saíamos de novo para as férias. Depois não se podia penetrar nunca no escritório deles, a não ser para receber alguma repreensão. Os superiores vinham por turno ajudar na assistência do refeitório ou nos passeios. Terminada a semana de serviço, nunca mais os víamos. Este posso dizer que foi o maior desgosto que tive no seminário. Quantas vezes eu teria desejado falar com eles, pedir-lhes um conselho, expor-lhes uma dúvida. Era impossível. E o pior era isto: se acontecesse passar um superior atravessando o pátio na hora em que os seminaristas estavam no recreio,
nós, sem saber explicar o porquê, fugíamos a toda pressa, pela direita e pela esquerda, como se tratasse de uma fera maléfica. Porém, não há mal que não venha para o bem. Esse modo de tratar teve, ao menos em mim, um bom resultado. Acendeu ainda mais o meu vivo desejo de chegar logo ao sacerdócio para pôr-me no meio dos meninos e conhecê-los intimamente, para ajudá-los em todas as ocasiões a fugir do mal. A morte de Comolo. Para suprir essa deficiência que ele deplorava nos mestres, sustentavam-lhe as ascensões cristãs do coração do amigo Comolo, que entrara no seminário 1 ano depois dele, até o último instante, o qual infelizmente chegou muito cedo, deu essa amizade todos os seus frutos. Havia entre as duas almas privilegiadas uma troca permanente de auxílios e de bons exemplos. Apoiando-se um no outro, subiam os dois para Deus com o pé firme e com passo veloz. A porção de bens que cada um trazia para dividir entre ambos era diversa. Sem dúvida, mais precisamente nisso é que estava o encanto dessa amizade, pois os dois assim se completavam. Comolo oferecia a João exemplos de sua minuciosa obediência, de sua escrupulosa fidelidade aos mais pequeninos deveres, da caridade cuidadosa em não ofender jamais a ninguém nem sequer com palavras, da piedade intensa muito pronta em se exteriorizar em lágrimas e suspiros, da extraordinária mortificação, dos modos incansáveis de seminarista. João comunicava a Camolo as luzes de sua inteligência aberta, sua alegria sã, o constante bom humor, o extraordinário dom de equilíbrio que sabia manter em todas as coisas, o horror à singularidade e os dons abençoados de um caráter que a todos se tornava simpático. Se os seminaristas menos exemplares não conseguiram tomar conta de mim, e se conseguiu progredir na vocação, devo a Comolo, escreveu Bosco logo depois da morte do amigo. Infelizmente, essa morte chegou muito cedo. Comolo teve o pressentimento dela no outono de 1838, nas férias que se seguiram ao seu 2º ano de seminário. A estação tinha sido ingrata para os campos, e as videiras prometiam bem pouco. Do alto de uma colina, os dois amigos olhavam para a vinha e deploravam a situação. Ora, no ano que vem a vindima será melhor, comentou Bosco, sempre otimista. Espero que sim, respondeu Comolo. Felizes então dos dois que provarem do vinho novo. Tu serás um deles. E tu não? Queres viver bebendo só água pura, como no seminário? Não, é que no ano que vem pretendo saborear um vinho bem melhor. Que queres dizer com isso? Nada. Estás querendo partir para o céu? Na verdade, sinto-me bem indigno de para lá ir. Mas de uns tempos para cá, é tal a sede que tenho dos bens celestes que me parece impossível viver ainda muito tempo nesta terra. E não se enganava. Passaram-se apenas 6 meses, quando na manhã de 25 de março, dia da Anunciação, que neste ano caía na segunda-feira da Semana Santa, punha-se de cama, atacado por uma febre que os médicos diagnosticaram como grave. Na tarde do Sábado Santo começou a delirar e foi assaltado ao mesmo tempo por terríveis angústias de espírito. Débil, embora de músculos como era, em certos momentos era necessário que 6 pessoas o segurassem no leito. Nessas ocasiões, o pobrezinho dava gritos de terror ao pensar no juízo que estava próximo. E nós sabemos quanto era cheia de confiança a sua piedade. Depois, tudo se acalmou. O corpo retomou a tranquilidade e a alma encontrou de novo a paz. Na terça-feira de Páscoa, fortificado para o grande passo pela extrema unção e pelo santo viático, apertando a mão do fiel amigo que soluçava a sua cabeceira, restituiu a Deus o candor de sua inocência batismal. Era o dia 2 de abril de 1839. Terrível aparição! Na tarde do dia 3 fizeram-se os funerais.
E de noite sucedeu um fato contado por um número tão grande de testemunhas que é impossível pô-lo em dúvida. Quando Comolo ainda vivia, os dois amigos, muito imprudentemente, como confessa João Bosco mais tarde, combinaram com promessa formal que aquele que morresse primeiro viria avisar ao outro para informá-lo sobre a sorte que tivesse tido sua alma. A lembrança dessa promessa agitava a alma de João, e naquela noite não foi capaz de conciliar o sono. Aí, pela meia-noite, ele próprio é quem nos conta. Nosso dormitório, no qual dormiam uns 20 seminaristas, foi abalado improvisamente por um fenômeno aterrorizador. Ouviu-se um rumor que parecia desencadear-se no fundo do corredor vizinho, e era como o barulho de um carro puxado por enormes cavalos, ou como um enorme trem lançado a correr com toda a velocidade, ou como um disparar contínuo de peças de artilharia. Tudo tremia ao redor dos seminaristas. A casa, o dormitório, o forro, o pavimento, tudo parecia sacudido por um monstruoso braço de ferro. De repente, a porta se abre. O rumor penetra no dormitório. Avança parecendo acompanhar uma luz trêmula de muitas cores. Num dado momento, o rumor cessa. Faz-se um silêncio sepulcral. E no meio do espanto de todos os seminaristas que se escondiam tremendo sob as cobertas, ouve-se a voz de Comolo a repetir por 3 vezes: Bosco, estou salvo. Muitos ouviram a voz, mas só João entendeu as palavras. Nesse momento, o imenso clarão encheu o dormitório. O tumulto recomeçou com mais violência ainda, como se a casa fosse desabar arrebatada por um ciclone. Depois foi se afastando e desapareceu na noite silenciosa. Espavoridos, os seminaristas se tinham levantado em desordem e se amontoavam junto à cela do vigilante, sem coragem de se moverem. De sua cama, João procurava acalmá-los e fazê-los retomar o equilíbrio das emoções, dizendo-lhes a consoladora palavra da aparição: Comolo está salvo. Não houve, porém, meio de restabelecer a tranquilidade. O susto era grande demais diante dessa aparição de além-tumba. Íntimo e definitivo adeus ao mundo. Não foi este o único fato que deixou assinalada a morte de Luiz Comolo. Alguns dias mais tarde, refletindo sobre sua dor inconsolável, João a confrontou com um pequeno episódio que ainda recordava de sua infância. Tinha 10 anos apenas quando a morte de um melro domesticado, devorado por um gato, deixará-o imerso na mais profunda tristeza. Por muitos dias o mundo não existira mais para ele e ninguém fora capaz de consolar a sua dor. Uma tarde, porém, iluminado por não sei qual luz interior, tivera vergonha desse excesso de lágrimas, sentira rubor por ter dedicado um afeto tão apaixonado às criaturas, e prometera dentro da sua alma nunca mais apegar o coração a ninguém nem a coisa nenhuma deste mundo. A pureza, a suavidade, os modos encantadores de Comolo tinham-no feito faltar a palavra. Pela segunda vez, seu coração se entregara ao que é efêmero, ao que passa, mas foi a última. O grande benefício dessa amizade, a graça maravilhosa dessa morte foi precisamente destacar o coração desse jovem de todos os bens da terra. Amanhã, ao redor dele o mundo, a juventude atraída pela sua amabilidade, as criaturas todas, os triunfos conseguidos com sua fé, as honras provocadas pela sua santidade, tudo poderá estender-lhe a taça sedutora. Ele jamais a levará aos lábios. Aos 24 anos, esta alma está conquistada definitivamente para Deus, para o bem, para a eternidade. No entanto, esse ato heróico não lhe apagará da memória a lembrança do amigo incomparável. O afeto continua além da tumba. Uma noite, em 1847, a velha mãe ouvi-lo a conversar longamente no quarto com um desconhecido. No dia seguinte, lhe pergunta: Com quem é que falavas esta noite? Com Luiz Comolo, responde João simplesmente, sem revelar os segredos do alto que o amigo sempre fiel lhe tinha confiado.
Um modelo de seminarista. João Bosco ficou 6 anos no seminário, 2 de filosofia e 4 de teologia. A fama que lá deixou foi pelo menos tão elevada quanto ao do padre Cafasso. Quando chegou a véspera da ordenação e os seus superiores tiveram de dar o último juízo a respeito dele, o que escreveram ao lado de seu nome para qualificar o resultado dos seus estudos foi Plus quam optime, e para dar a aparição de seu caráter, cheio de zelo e promete bom êxito. A sobriedade desta anotação marginal traduz bem francamente a realidade. O clérigo Bosco foi realmente um modelo de seminarista, fiel até ao escrúpulo na observância dos deveres mais pequeninos. Deixava-se guiar docilmente pelo regulamento da casa, pelo horário, pelo sino. Executava com prontidão tudo o que lhe era ordenado. Dotado de grande capacidade de trabalho e de inteligência pronta, aprendia num instante a lição marcada. Então empregava as sobras de tempo em leituras e no estudo de línguas. É incrível o número de livros de doutores da Igreja e de escritores eclesiásticos que conseguiu devorar nesses anos. Todas as suas preferências eram para a história eclesiástica. Mais tarde vê-lo-emos sustentar polêmica contra protestantes liberais, regalistas, jansenistas. Sempre armado de segura documentação, era o que tinha armazenado nas muitas leituras do seminário. Ótimo companheiro, estava sempre disposto a prestar serviços aos colegas, quer se tratasse de repetir uma explicação de aula ou de encaminhar um calouro na vida do seminário. Quer precisassem dele para fazer uma barba ou uma tonsura, ou mesmo para consertar uma batina, um barrete ou um par de sapatos. Muito piedoso. Nada tinha, porém, de singular na sua devoção. Era simples, sem atitudes sentimentais ou contrafeitas, com sobriedade de práticas, mas profunda e rica de fé e de amor. Distintivo que se conservou em toda a vida de João e revela nele um perfeito equilíbrio das faculdades. E a piedade não impedia que ele fosse o mais vivo e o mais alegre dos companheiros. Tinha sempre uma anedota para contar, sempre uma nova habilidade para demonstrar, sempre alguma nova criação de sua fantasia ardente. Era um chefe incansável nas suas iniciativas. Disse-ia que ao entrar naquela casa austera, ele tomava especialmente para si a frase que se lia sob o quadrante solar que havia no pátio. Afflictis lente, celeres gladentibus ore. As horas passam devagar para os tristes e depressa para os que estão alegres. Só o pensamento de dever passar 6 anos dentro daqueles muros era para assustar um caráter exuberante como o seu. Mas os 6 anos passaram num abrir e fechar de olhos, tanto para ele como para os outros, graças ao bom humor que se difundia de sua pessoa. Não pensemos, porém, que essa alegria conquistadora resvalasse alguma vez para a leviandade. Não. Quando era hora de estudo, de silêncio, de oração, o sorriso desaparecia para dar lugar à gravidade, à calma, ao recolhimento. A seu respeito, os companheiros notaram também uma particularidade que indica um raro domínio de si mesmo. Ninguém jamais o viu encolerizado, nem o ouviu lamentar-se da comida do seminário. Tudo aceitava com um sorriso, e nas provações cotidianas que forjavam sua vontade, adorava a santa vontade de Deus. A natureza reclama. Mas não fora de um dia para o outro que chegara a tal grau de virtudes cristãs. Mais de uma vez a natureza protestara, lutando por retomar as posições perdidas. A santidade é sempre fruto de árdua conquista, e não se encontra como se encontra a realeza no berço de um príncipe herdeiro. João o percebia mais que ninguém. E não será desagradável surpreender de vez em quando a sua natureza iludindo momentaneamente a vigilância da virtude. Quanto lhe custou, por exemplo, renunciar à paixão pelo jogo de cartas? Que esforço para ir abandonando aos poucos as habilidades de prestidigitador? E como foi duro sofrear os ímpetos do caráter? Nas memórias ele conta que numa certa manhã de férias,
os amigos o surpreenderam a perseguir furiosamente uma lebre distante da toca, uma luta apaixonada de velocidade que terminou com a vitória completa sobre o animal, exausto de tanto correr. Mas só então, enquanto os espectadores aplaudiam a vitória e só com isso se preocupavam, é que ele percebeu, todo envergonhado e confuso, que tinha deixado a batina ao pé de uma árvore e ficou amargamente arrependido do gesto tão pouco eclesiástico. Tutor de grego. Era, no entanto, mesmo no período de férias, o seminarista modelo que admiramos em Chieri. Naqueles tempos, as férias do seminário eram intermináveis. Da festa de São João à festa de Todos os Santos. Portanto, 4 meses inteiros. Era já um problema viver essa terça parte do ano. João resolvia aceitando os convites, ora dos Moglias, seus antigos patrões, alguma vez de José, seu irmão, mais frequentemente do bom e douto pároco de Castelnuovo. Aqui encontrava, juntamente com a mais cordial das hospitalidades, uma biblioteca das mais bem fornecidas, especialmente quanto a clássicos latinos e italianos. Dessa fonte se servia largamente para completar os seus estudos de humanidades um tanto desordenados. Um ano em que a epidemia de cólera tinha afastado de Turim os padres jesuítas e uma parte de seus professores, João teve a sorte de ser convidado a dar tutorias de grego para alguns alunos deles, durante o período de férias. Isso lhe trouxe 2 vantagens. Em primeiro lugar, serviu-lhe muito para retomar a familiaridade com essa língua que havia estudado apenas superficialmente em Chieri. E depois ficou compreendendo que aquela classe de jovens não eram os que lhe estavam destinados. Simpáticos, bem-educados, de inteligência perspicaz, tudo isso eram, na verdade, mas faltavam-lhes a energia da vontade e a muita riqueza os estragava. Portanto, era muito restrito o campo que ofereciam a um zelo que queria transformar o fundo dos corações. Como eram diferentes os seus pequenos e grandes amigos de Chieri, de Castelnuovo, de Bec. Esses se lhe conservavam ainda todos fiéis. Toda quinta-feira, dia de folga, corriam ao parlatório do seminário para conversar, receber algum bom conselho, deixar-se guiar até a capela para uma visitinha ao Nosso Senhor. Muitos continuavam, mesmo durante o ano escolar, a ir pedir-lhe repetição de alguma matéria. E nas férias de outono em Castelnuovo não acabava nunca de decifrar com esses rapazes ou meninos as páginas difíceis dos autores clássicos. Com isso lucrava naturalmente algum dinheirinho que o ajudava a manter a vida, mas principalmente se servia disso como meio para se aproximar das almas. Ele vivia exclusivamente para a juventude. Foi o que escreveu um companheiro daqueles tempos. E os jovens retribuíam cordialmente o afeto que lhes demonstrava. Nos domingos, quando em filas recolhidas os seminaristas partiam do seminário para ir cantar missa na catedral, os pequenos clientes agradecidos aguardavam num canto da praça a passagem de João, só para vê-lo, para receber dele um olhar rápido e depois partir felizes. E um dizia: "Está vendo aquele clérigo de cabelos crespos ali ao lado direito?" E o interrogado, que não conhecia ainda o clérigo Bosco, respondia: "Estou vendo." "Mas que tem ele?" "Pois é o amigo de todos nós. Se você soubesse quanto ele é bom." Sentença muito simples, mas muito justa. O clérigo Bosco de fato era bom para com aqueles meninos, os quais amava por impulso natural, porque tinha pena de vê-los abandonados, e amava por vocação, porque sabia que era chamado para se dedicar a eles. Pela terceira vez, Deus lhe fala de sonhos. Quando estava terminando seu tempo de seminário, em uma noite do período de férias, um novo sonho, tão expressivo quanto o primeiro, veio confirmar-lhe a vontade do céu. Aos pés da colina em que estava o sítio de seu irmão, estendia-se um largo vale, o qual tomou de repente aos seus olhos o aspecto de uma populosa cidade. Nas ruas e nas praças,
aglomerava-se uma multidão de meninos abandonados a si mesmos. Brincavam, gritavam e blasfemavam. João não podia ouvir blasfêmias que logo ficava fora de si. E assim correu para aqueles infelizes e lhes intimou que se calassem. Vendo que não obedeciam, ameaçou bater-lhes. Não adiantava nada. Chegou então às vias de fato e começou a surrar os mais insolentes. Estes lhe responderam no mesmo tom, cobrindo-o de bofetadas. Vendo-se aniquilado pela superioridade numérica, o clérigo tratou de fugir. Mas eis que aparece uma personagem misteriosa, que lhe impede o caminho e lhe intima que volte a ter com os pobrezinhos e os corrija por meio da persuasão. O sonhador contentou-se em mostrar como única resposta aos sinais dos bofetões recebidos. Então o desconhecido o apresentou a uma grande senhora que se tinha aproximado dele. "Eis aqui minha mãe", disse-lhe. "Segue os conselhos que ela vai dar." A suave aparição envolveu-o num olhar cheio de bondade e murmurou: "Se queres ganhar estes meninos, não os maltrates com socos e pontapés, mas conquista-os com a doçura e a persuasão." E foi o que João fez. Então, como no primeiro sonho, assistiu a uma dúplice mudança. Primeiro, os meninos se transformaram em animais ferozes, e depois de um instante se metamorfosearam em mansos cordeirinhos. Um sonho não é nada, ou é bem pouca coisa. Mas quando se vê o espírito dessa criança, desse adolescente, desse moço perseguido constantemente pela mesma ideia, é impossível não supor que aí haja intervenção do céu. E a suposição se faz certeza quando 20, 30 vezes vemos que os acontecimentos imitam o sonho e o justificam. O vidente toma então o aspecto de predestinado. Há crianças precoces que revelam aos 8 anos, com seus dons naturais, o que vão ser um dia. Músicos, poetas, pintores, pois é o caso de Dom Bosco. Os céus e a terra conspiraram para lhe indicar o caminho. Uma força secreta o arrastava imperiosamente para a juventude e um instinto invisível arrastava a juventude para ele. Esse duplo movimento, do pastor ao encontro das ovelhas e das ovelhas em busca do pastor, transformava em realidade as visões noturnas, nas quais Jesus e sua Mãe Santíssima, inclinando-se para a miséria moral dos pequeninos, pareciam dispor tudo de tal maneira que o pobre rebanho disperso ou errádio encontrasse finalmente seu pastor e seu redil. Ordens maiores. Propósitos da ordenação. Enquanto esperava essa hora, o clérigo Bosco ia continuando a completar sua última formação no seminário de Chieri. Nas ordenações de setembro de 1840, recebeu o subdiácono em Turim, na primavera de 1841, no sábado da Paixão, o diaconato, e finalmente no dia 26 de maio, festa de São Felipe Neri, entrou em retiro espiritual em Turim, em casa dos padres da missão, a fim de preparar-se para a ordenação sacerdotal. Numa minúscula caderneta que guardou até o fim da vida, tomou nota dos propósitos que a graça lhe sugeriu nesses dias de bênção, ei-los reproduzidos fielmente. O padre não vai jamais sozinho para o céu nem para o inferno. Se for fiel à sua vocação, vai para o céu com as almas que com seu bom exemplo tiver salvado. Se proceder mal e escandalizar os irmãos, irá para o inferno juntamente com as almas condenadas por causa de seus maus exemplos. Este pensamento me vai ajudar a manter com todo o esforço os seguintes propósitos. Jamais darei um passeio sem necessidade. Ocuparei escrupulosamente o tempo. Sempre que se tratar da salvação das almas, encontrar-me-ão pronto a sofrer, a agir, a humilhar-me. A caridade e a doçura de São Francisco de Sales iluminem todas as minhas ações. Mostrar-me-ei sempre contente com o alimento que me derem, a não ser que seja realmente prejudicial à saúde. Tomarei vinho sempre batizado, e só como remédio,
isto é, nos dias e na medida que minha saúde exigir. Como o trabalho é uma arma poderosa contra os inimigos de minha salvação, darei ao sono apenas 5 horas por noite. Durante o dia, e especialmente depois da refeição, não repousarei nunca, a não ser em caso de doença. Consagrarei todos os dias alguns momentos à meditação e à leitura espiritual. Durante o dia farei uma breve visita ou pelo menos uma oração ao Santíssimo Sacramento. Minha preparação para a missa durará 1/4 de hora. O mesmo se diga da ação de graças. Fora do tribunal da penitência e salvo raríssimas exceções necessárias, nunca me deterei a conversar com mulheres. Sacerdócio e primeira missa. Quem conferiu o sacerdócio ao jovem diácono foi Monsenhor Franzoni, arcebispo de Turim. Este o conhecia um pouco e o estimava muito em vista dos relatórios apresentados pelo reitor no seminário de Chieri. Mas bem longe estava de imaginar o papel considerável que iria desempenhar na igreja o jovem sacerdote que ele ordenava na sua capela particular na manhã de 5 de junho de 1841, vigília da festa da Santíssima Trindade. No dia seguinte, na igreja de São Francisco de Assis, no altar do Anjo da Guarda, situado à esquerda do altar-mor, assistido pelo seu amigo e benfeitor Padre Cafasso, professor de casuística no pensionato eclesiástico, contíguo à igreja, o Padre João Bosco celebrava a sua primeira missa. Ele dispusera tudo para que a missa fosse simplíssima, sem pompa nem barulho. Muito cheia de recolhimento, para poder, sem distração, agradecer a Deus a graça de ter o conduzido até a meta sonhada desde a infância. Com que acentos de piedade bem o podemos imaginar, terá ele rezado os textos litúrgicos que traduziam admiravelmente o assombro e a gratidão de sua alma. Por 3 vezes, no introito, no infertório e na pós-comunhão, a igreja cantava seu hino de agradecimento à Santíssima Trindade pela sua infinita misericórdia para com os homens. E sem dúvida, o jovem sacerdote devia pensar na longa cadeia de graças que lhe tinham facilitado a subida até o sacerdócio. Ó Deus, dizia ainda a oração sagrada, Deus, força invencível dos que esperam em vós. E o celebrante devia recordar-se de que para vencer certos obstáculos humanamente intransponíveis, tinha-lhe sido bastante esperar com paciência a hora de Deus e esperar contra toda a esperança. Enfim, São Paulo, na epístola do dia, exclamava: Ó Deus, como são imperscrutáveis os vossos juízos e misericordiosos os vossos caminhos. É um grito de aniquilamento da criatura que medita as astúcias amorosas da sabedoria divina, grito que bem pode traduzir o assombro, comovido até as lágrimas do pequeno pastor de ontem que amanhã o Senhor mandará apazentar outras ovelhas. Nessas ovelhas que os esperavam ao longo do caminho de sua vida, ele já pensava com fervor desde aquela manhã. E assim, naquele instante da missa, em que o sacerdote se recolhe para pedir a Deus as graças que deseja para si e para os que lhe são caros, suplicou a Deus que lhe concedesse no ministério sacerdotal a eficácia da palavra. Parece-me, escreveu mais tarde nas suas memórias, que o meu pedido foi atendido. Não pode haver dúvida, foi atendido e magnificamente. Sua palavra, tanto em público como em particular, conheceu o caminho de um sem número de corações, especialmente dos corações da juventude. Durante o sacrifício da missa, entre a elevação e a comunhão, depois que o pão já foi transubstanciado no corpo do Senhor, a igreja deixa uns instantes livres para a oração íntima do seu ministro. É o memento dos mortos. A memória do jovem sacerdote agradecido parou longamente a recomendar a Deus o nome dos seus benfeitores falecidos, de Castelnuovo e de Chieri. No seu espírito pairava, sobressaindo a todos, a figura do velho padre Calosso, seu primeiro mestre de latim, aquele cuja generosidade bem quisera ter-lhe poupado tanto atraso nos estudos.
O discípulo reviu num relance da imaginação a face bondosa do saudoso velhinho. Reviveu a cena da tarde em que tinham voltado juntos da missa em Butilheira. Reviu as semanas inesquecíveis passadas no presbitério de Murialdo. A felicidade experimentada por sua alma ao encontrar o padre Caloso, o sacerdote do feito que sempre sonhara. Saudosas e longínquas recordações. A alma do celebrante a custo podia suportar o peso da comoção imensa. A sua oração ardente subia para além do tempo e do espaço a agradecer a quem com sua ação benéfica o tinha encaminhado para aquele altar. Na sua terra natal. No dia seguinte, segunda-feira, celebrou a segunda missa no Santuário da Consolata, para agradecer à Santíssima Virgem. Escreveu ele as inúmeras graças que lhe tinha solicitado do seu divino Filho. Na quinta-feira imediata, festa de Corpus Christi, satisfez finalmente o desejo do povo de sua terra, celebrando em Castelnuovo a missa cantada da festa e oficiando na procissão do Santíssimo. Para solenizar o acontecimento, realizou-se um alegre jantar na residência paroquial. O arcipreste tinha convidado todos os parentes de João, todo o clero da redondeza e as autoridades do lugar. No entanto, o novo sacerdote tinha pressa em desvencilhar-se de todas essas rumorosas demonstrações de estima para encontrar-se a sós com sua mãe. Assim, ao cair da tarde, partiram ambos para chegar a Bec. É fácil calcular que ondas de sentimentos suaves e fortes comoviam o coração da mãe e do filho. Quantas vezes, desde a idade de 15 anos, João tinha percorrido aqueles caminhos, aqueles atalhos, atormentado pelo sonho sublime. Agora o sonho era realidade. E aquela última subida que restava atravessava preciosamente o prado onde, numa noite de inverno, ele se vira transportado em sonho e ouvira a voz de Nossa Senhora lhe traçar claramente a rota. Por caminhos misteriosos, mas seguros, tinha sido afavelmente conduzido. Uma mão de mulher e de mãe, a mais excelsa de todas as mulheres e a mais terna de todas as mães, tinha tomado a sua mãozinha de criança e, através da provação, o tinha guiado à dignidade sacerdotal, sem que ele devesse fazer outra coisa a não ser deixar-se conduzir e não perder nunca a esperança. História admirável. Ao relembrá-la naquela hora calma e recolhida, com as humildes cenas de toda a sua juventude, o homem sentiu uma comoção intensa apertar-lhe o coração. Faltaram-lhe as palavras para exprimi-la e os olhos se arrasaram de lágrimas. O Joãozinho de outros tempos, o humilde pastorzinho feito sacerdote, exprimia a gratidão de sua alma inebriada. Sublimes palavras de sua mãe. Mais uns passos ainda e atravessaram a soleira da pobre casinha, espectadora de tantas cenas de alegria e de lágrimas. A mãe acendeu a candeia e tratou de preparar tudo para o descanso noturno. Depois, como outrora, como 20 anos atrás, daqueles dois corações puros subiu aos céus a oração da noite. Quando se ergueram da prece, a velha mãe, que se deixara ficar quase sempre silenciosa em todo aquele dia de emoções, tomou entre as suas mãos as mãos do filho e com acento muito grave e muito doce falou: João, agora és padre. Agora dirás missa todos os dias. Lembra-te bem disso. Começar a dizer missa é começar a sofrer. Não perceberás logo. Mas um dia mais tarde verás que tua mãe tinha razão. Todas as manhãs, tenho certeza, hás de rezar por mim. Não te peço outra coisa. De hoje em diante, pensa somente na salvação das almas e não te preocupes absolutamente comigo. Palavras admiráveis. Esta cena de pura beleza sobrenatural dá-nos realmente a chave de um futuro inteiro. Mais tarde, quando o filho nos assombrar com a grandeza de suas realizações, com seu ardor apaixonado para com Deus e para com as almas, com sua fé calma e intrépida, então nos lembraremos da mãe, a humilde camponesa de Bec,
a pobre mulher analfabeta, mas de tanta elevação de espírito. A mãe que durante 15 longos anos de pobreza e de provações, lenta e pacientemente formou esse coração sacerdotal. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Orate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rodate celi de super, et nubes pluant justum.